Deixa eu deixar por aqui um aviso. Pastor e ancião e dirigente da igreja, que removes as doutrinas antigas e que removes as veredas e os marcos antigos, não tem um memorial diante de Deus. Preste atenção. Tudo porque eles destruíram a memória da igreja de antigamente. E com isto, eles prestarão contas a Jesus por não lembrarem e não imitarem os pastores de antigamente, conforme o que está escrito em Hebreus capítulo 13 e verso 7, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores da igreja de antigamente, que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando e olhando para a vossa maneira de viver. Glória, Santo Deus! Prestem atenção, o memorial de vocês serão destruídos. É porque vocês destruíram aqui na terra o patrimônio histórico das crianças e dos jovens e dos novos convertidos que vão caminhando na fé sem conhecer a igreja de antigamente. Deixa eu entregar aqui algumas revelações. Prestem atenção. Sabem por quê acabou o poder da igreja de antigamente? É porque hoje em dia não se dão mais oportunidade para os presbíteros pregarem o poder para a igreja, sendo que os presbíteros eram os responsáveis pelo ensino da sã doutrina com poder dentro das igrejas de antigamente. Glórias, Santo Deus! Pois isto é bíblico, está escrito no livro de Tito, capítulo 1, verso 5 e verso 9, que diz: e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros que sejam poderosos, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros que sejam poderosos para exortar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Glórias a Deus por isto. Mas, infelizmente, os pastores modernos calaram a voz dos presbíteros, colocando as mulheres para pregarem no lugar dos presbíteros. E com isto, estes pastores receberam o espírito do erro e do engano. E com isto, também o espírito de Jezabel acabou entrando na igreja. E o espírito de Jezabel é contra a sã doutrina de Jesus. Tudo porque a sã doutrina não permite que as mulheres preguem nas igrejas, pois isto está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e verso 11 e verso 12, e também está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e verso 34 e 35, que diz para que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei, porque
É indecente que as mulheres falem na igreja. Deixa eu te ensinar aqui, minha querida irmã que está me ouvindo. Não se ofenda com o que vou te dizer, mas a mulher na igreja, ela só pode dar testemunhos, e louvar a Deus, e profetizar, e entregar revelações que Deus mandar. E as irmãs mais idosas, estas sim, podem trazer ensinos para as mais novas, para que elas aprendam com as mais idosas a serem uma boa dona de casa, que cuida bem do marido e dos filhos e do lar, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, verso 3 ao 5. Tudo o diabo tirou de original dentro das igrejas de antigamente, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitos hoje em dia vivem uma sã doutrina esmigalhada. Tudo nas igrejas deles é artificial e genérico. Os bancos já não são mais de madeiras, e sim de plásticos. E as plantas já não são mais natural, e sim de plástico. O vento já não é mais natural, e sim artificial, gerado por ar-condicionado, que faz mal para os que têm problema de bronquite e asma e problemas pulmonares. Infelizmente, o espírito do engano destruiu até mesmo os altares e os púlpitos santos que estão dentro das igrejas de antigamente, que era tudo fechado, sem vaidade, com balaústres de madeira que cercavam o altar, aonde nenhuma criança subia, as mulheres também não subiam. Haviam 2 altares. Um altar maior, que é acima de 1 metro, né? Na sua maioria era acima de 1 metro, aonde só se assentavam lá em cima os presbíteros, evangelistas e pastores. E o segundo altar era para as oportunidades, aonde os membros da igreja, as irmãs, tinham oportunidade para dar testemunho, para poder ali contar ali uma bênção, e ali também ter uma oportunidade para a saudação. Infelizmente, acabaram com esses altares e com os púlpitos de antigamente, aonde só subia santos homens de Deus. E hoje os altares e púlpitos se tornaram tudo genérico, e de vidro, e de mármore, e de cimento. Até os pregadores hoje são genéricos, são infláveis, e todos os altares se tornaram carnais e abertos, onde qualquer um sobe e desce. Parece um elevador, criança sobe e desce, mulher sobe e desce com saia curta, com mini saia, e quem está lá embaixo, infelizmente, quem é carnal vê tudo, né? A igreja virou um local de murmuração também, porque as mulheres muitas vezes que estão ainda com santidade, vendo o erro dessas irmãs, elas acabam murmurando e pecando, em vez só de orar, né? Então o inimigo ele soube trabalhar direitinho para trazer até contenda entre o santo e o profano. E as portas da igreja também, as portas de entrada das igrejas, eram tudo de madeiras, e hoje em dia é tudo de vitrine. Isto tudo é uma sã doutrina esmigalhada que entrou dentro das igrejas, assembleias de Deus. O diabo enganou a todos, do mesmo jeito que enganou a igreja primitiva das catacumbas de Roma, a qual mais tarde virou a igreja católica, sendo que antes
era a igreja protestante, a igreja que não queria amizade com o mundo. Então ela largou casa, largou pai, mãe, para ir morar debaixo do cemitério de Roma. E por isso se tornou as catacumbas de Roma as moradas dos cristãos primitivos. Mas no ano 313, o imperador daquela época liberou os cristãos, mandou recado: saem daí que eu vou dar terreno, vamos construir igrejas para vocês. Enganou eles. Mas de repente o Satanás, o diabo, enganou e começou a introduzir imagens de idolatria. E ali a santidade foi indo embora. O Espírito Santo se entristeceu. E, infelizmente, nenhum dos nossos líderes assembleianos dos nossos dias estão tendo o discernimento para ver o que o diabo está fazendo. O diabo está enganando do mesmo jeito que ele enganou a igreja primitiva do tempo das catacumbas de Roma. E o diabo está introduzindo coisas estranhas em nosso meio que jamais a igreja de antigamente permitiria que fosse introduzido. E nenhum líder percebeu o erro que estão cometendo em permitir certas mudanças. E com isto o diabo tirou a saia abaixo do joelho das irmãs e as deu mini saias coladinha do joelho para cima, a ponto da irmãzinha, ao se assentar, cometer escândalos e fazer muitos pecarem. Tome cuidado, irmã. Vigie com as suas saias. É hora de você rever seus conceitos como mulher e ser uma varoa de Deus, uma mulher que preserva o seu corpo em santidade e para o seu marido e para o Espírito Santo. Infelizmente, hoje em dia, todos que assumem a liderança das igrejas, a primeira coisa que eles fazem é destruir o modelo de construção das igrejas antigas. Aí eles transformam as igrejas antigas em megas palácios com vitrines luxuosas e poltronas de rei. E ainda abreviam o nome de Deus em AD. O que é isso? AD. Isso é uma vergonha para a igreja de antigamente, porque nunca vimos, através das fotos de 1918 a 1989, nunca vimos o nome de Deus ser abreviado em AD nas fachadas das igrejas Assembleias de Deus. Me diga uma coisa, que letra D é essa que vocês põem na fachada das igrejas? Pois até o diabo começa com a letra D. Pois tomem cuidado, porque em vez de ser Assembleia de Deus, pode ser Assembleia de outra coisa. Isso pode ser uma mensagem subliminar, o AD. Tomem cuidado, voltem a imitar a igreja de antigamente. Os antigos tinham razão. Antigamente não tínhamos a letra I no nome Assembleia de Deus. Pode ver na foto da primeira igreja Assembleia de Deus, em 1918. Vocês não vão ver a letra I. Era escrito na simplicidade. Era escrito Assembleia de Deus. Voltemos a sermos simples e vigilantes contra as inovações do mundo e contra as introdução do diabo das coisas mundanas dentro da igreja e no corpo do crente e até mesmo na casa dos crentes. Vocês, pastores modernos, com estas inovações, vocês deixaram os mais novos na fé sem identidade assembleiana.
até mesmo os seus filhos. O que será dos seus filhos, sem eles saberem quem foi a igreja de antigamente? O que eles serão? Serão futuros renascer em Cristo? Quem serão eles? Tudo porque vocês não tombaram o patrimônio histórico das obras de Deus de antigamente. Aí estes mais novos são obrigados a imitar a igreja Bola de Neve e a igreja Diante do Trono e a igreja Renascer em Cristo. E os novos pregadores, eles acabam imitando o Edir Macedo e trazendo para a Assembleia de Deus a teologia da prosperidade e o misticismo e os amuletos da sorte, como no caso vassoura ungida, rosa ungida, sal ungido. E o pior é quando eles trazem a doutrina de conversar com os demônios, de entrevistar demônios. E, infelizmente, por vocês terem deixado de anunciar a sã doutrina, por vocês terem deixado de dar oportunidade para os presbíteros pregar a sã doutrina, aí muitos falsos profetas nestes últimos anos fundaram diversas igrejas com uma falsa sã doutrina, que parece ser a doutrina verdadeira da Bíblia, a qual a Igreja Assembleia de Deus pregava e vivia, a igreja de antigamente. Infelizmente, esses falsos profetas, eles conseguiram arrancar muitos assembleianos de doutrina de antigamente, e hoje muitos desses assembleianos estão lá numa doutrina falsa, a qual fizeram uma lavagem cerebral, a qual quem está lá acaba adorando a imagem do Cristo católico em uma foto que é colocada em cima do próprio altar da igreja. E ali ao lado dessa foto ainda tem a foto do fundador da igreja, a qual eles também adoram como um semideus. E fora outras igrejas, que tem uma falsa sã doutrina, cujos líderes conversam e entrevistam demônios. Quem conhece a verdadeira Assembleia de Deus de antigamente, sabe que os antigos assembleianos tinham a doutrina de só expulsar os demônios. Em nome de Jesus, sai! E as pessoas ficavam libertas pelo poder de Deus. Era proibido qualquer crente conversar com o demônio, para que o demônio não enganasse os crentes com falsas doutrinas, dizendo o que é e o que não é de Deus. E isto é o que vemos por aí, e até mesmo por aqui no YouTube, aonde a sã doutrina não está só na leitura da Bíblia, está também na boca dos demônios. E com isto se cumpre o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1, que diz que nos últimos tempos alguns crentes darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá vendo, crente? Vigie, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é céu. Vigie com esses homens que se vestem de branco. Na igreja de antigamente, os pastores não se vestiam de branco para poder fazer obra de libertação, obra de expulsar demônio. Se algum irmão tinha um terninho branco, era porque ele tinha, não porque ele queria ser santo, mais santo do que os outros, não. Crente não é espírita. Macumbeiro usa veste branca, o espírita usa veste branca. Crente não é enfermeiro, não é médico para se vestir de branco, de jaleco branco. Toma cuidado, crente. Você fala tanto da igreja de antigamente, que você tem saudade, mas você fica imitando igrejas com falsas sã doutrina.
cuidado, já que você quer ser a igreja de antigamente, então procure também conhecer a sã doutrina verdadeira da igreja de antigamente. Amém? Então vigiem, tomem cuidado, para que você possa conservar o seu corpo pleno na santificação da alma, corpo e espírito, porque muitos estão santificando só o corpo, aí a alma fica cheia de heresias, aí ele fica apostatado da verdadeira palavra de Deus. É por isso que muitas irmãs se tornam linguarudas, entendeu? Tendo sã doutrina, é porque ela só tem a doutrina do corpo, entendeu? Por isso tem muitos irmãos que têm a sã doutrina do corpo e têm dons de cura, dons de fazer alguns milagres, sinais e prodígios. É porque ele tem a sã doutrina do corpo e a sã doutrina do espírito, porque ele se consagrou, ele jejuou, em espírito ele buscou os dons, mas a doutrina da alma, que é a santificação da palavra que regenera o homem, faz o homem pregar a verdade e usar os dons na verdade, isso eles não têm. Por isso eles se tornam faladores, falam mal de todos e de tudo. Eu não estou aqui falando mal de vocês que são contra a sã doutrina. Eu estou exortando, eu sou um presbítero pela graça e misericórdia de Deus. Se eu fui ungido a presbítero, eu tenho que velar a palavra, pregar com poderio a palavra, com poder, para poder contradizer esses que blasfemam contra a sã doutrina, blasfemam contra o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Temos que vigiar, pois o inimigo não está brincando nesta última hora. É tão fácil nós voltarmos ao primeiro amor. Imagina comigo, é tão fácil a Igreja Católica deixar o pecado de idolatria. Bastava o papado romano mandar um decreto para todas as igrejas católicas, para que elas destruíssem todas as imagens de escultura e começassem a prestar um culto racional a Jesus. Seria tão fácil os católicos serem salvos e não mais serem condenados com o pecado da idolatria. Mas infelizmente o papado é cego. Infelizmente o papado não tem como trazer esse decreto, porque eles estão escravizados na religião e no pecado. E imagina agora o papado evangélico. Da mesma forma, é tão fácil a Assembleia de Deus voltar à sã doutrina, imitando a igreja de antigamente. Basta os líderes das convenções mandar um decreto para todas as igrejas, Assembleia de Deus, a voltarem à sã doutrina e a voltarem a imitar a igreja de antigamente. O Raikon Jogou Naragashai, oh glória! Tanto no corpo dos crentes voltarem a serem santos, como também na liturgia de culto, como também nas construções das igrejas. Para todos nós voltarmos ao primeiro amor, basta cada pastor assembleiano imitar o saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou e obedeceu e preservou a resolução da sã doutrina que foi decretada na Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada no ano de 1975, no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Por isto é chamado de Resolução de Santo André do ano de 1975.
aonde foi decretado naquele ano a sã doutrina plena para todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, aonde na resolução de Santo André está escrito que para o homem é proibido o uso de cabelo crescido ou corte extravagante na moda, e é proibido o uso de barba crescida, não o bigode, porque o bigode sempre foi permitido na Assembleia de Deus, pois os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles usavam o bigode, mas o que foi proibido foi a barba completa. Também foi proibido ao homem o uso do cavanhaque, para que ele não venha aparecer um bode, né? Porque os bodes não entrarão no reino dos céus, só as ovelhas, né? Então também foi proibido o brinco, o piercing, o short e a bermuda, a camiseta regata e roupas extravagantes da moda. E para o sexo feminino foi proibido o uso de trajes masculinos, como calça e roupas curtas e transparentes. Também foi proibido também os decotes exagerados. Também é proibido o uso de pinturas e de sobrancelhas alteradas. E também é proibida a mulher cortar o cabelo. E para toda a igreja e para todo o ministério foi-lhes dado a doutrina para se abster-se do uso do aparelho de televisão e para se abster-se do uso do instrumento musical chamado bateria, para se abster-se também de jogos de qualquer espécie e também para se abster-se de divertimentos mundanos. Estas foram as doutrinas bíblicas que foram introduzidas na resolução de Santo André. E basta todos os líderes de todas as convenções se reunirem e decretarem a volta da sã doutrina, e para a alegria do Espírito Santo de Deus voltar para o culto, basta arrancarmos todos esses louvores modernos que só fazem barulho no meio dos cultos para Deus, e basta pormos o decreto que só é permitido louvar a Deus com os hinos antigos gravados em discos das décadas de 1950 até o ano de 1999. E também devemos continuarmos a louvar a Jesus com os hinos da harpa cristã. Tá certo que muitos crentes rebeldes vão embora para igrejas de portas largas, devido a eles terem comichão nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina. Não tem problema, ainda que a igreja fique vazia, Deus vai fazer desses poucos remanescentes, crentes da sã doutrina, Deus vai fazer desses crentes poderosos na evangelização. E pode ter a certeza que Deus vai trazer os remanescentes, um por um de volta, que haviam saído e ido para diversas igrejas. E eles voltarão felizes, tudo por causa do retorno da sã doutrina para as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil. Oh glórias, santo é o nome de Jesus. Eu creio piamente que isto pode acontecer a qualquer momento. Basta ser elegido na Convenção Geral das Assembleias de Deus um homem como o pastor Sebastião Rodrigues
de Souza, um presidente que venha trazer de volta a resolução de Santo André, que ele venha reafirmar essas doutrinas, que ele não venha usar bermuda, que ele não venha permitir que a sua própria esposa venha pintar cabelo ou cortar, parar o cabelo no pé do ombro, não, que a esposa venha ser zelosa. E se nós voltarmos a sã doutrina em peso em todo o Brasil, em pouco tempo, as igrejas estarão cheias de salvos que obedecem à sã doutrina aqui no Brasil e que em breve serão arrebatados em meio às nuvens a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, para assim adentrarmos o céu, para estarmos ali para sempre com o Senhor Jesus. Xaracou, jocou naragaçou manabria. Glória a Deus e amém, meus irmãos. E aqui finalizamos a mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na sã doutrina, e que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém. De que te vale dizer eu sou um crente, se dos irmãos só vive a murmurar? Em vez de conselho só vive criticando, ajudando Satanás mais um ganhar. Cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Jesus vem, você vai ficar na mão. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Jesus vem, você vai ficar na mão. De que valeu aceitar a palavra, se olhaste para o mundo novamente? Mas Jesus está com os braços abertos. Filho meu, volta a ser um novo crente. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Jesus vem, você vai ficar na mão. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Jesus vem, você vai ficar.